Bem, então nós vamos dar início aos nossos estudos, trabalhando mais uma vez o medo, que é uma das maiores dificuldades que nós temos na nossa existência, é trabalhar esse medo em nós. Nós, por natureza, cultuamos esse medo desde o nosso nascimento até o final das nossas existências, exatamente em função da ignorância que nós nutrimos em razão da inexistência em nós do amor. Porque, como afirma Joana de Ângeles, é inconcebível nós carregarmos conosco em nossos corações de forma simultânea o medo do amor. Porque quando nós temos amor, nós não temos medo. A exemplo de um local onde a escuridão só existe em função da ausência de luz. Toda vez, segundo Joana de Ângeles, que nós cultivamos o amor, desenvolvemos o amor em nós, o medo é eliminado. E como nós temos ainda dificuldade de trabalharmos o amor, o medo continua sendo o nosso parceiro, o nosso guia, em vários aspectos e várias situações, né? Mas como que faremos para erradicar, ou pelo menos tentar administrar esse medo? É isso que Joana de Ângeles procura, dentro dos seus princípios, dentro dos seus postulados, trabalhar o medo, para que ele possa, na sua totalidade, ser erradicado, para que ele possa, pelo menos, saber como que nós vamos administrar esse medo em nós. No slide da semana passada, nós vimos que, assim, em forma de ajuda, a solidariedade abre os braços fraternos em favor do próximo, experimentando valiosa forma de amar-se, desmascarando-se a artimanha do medo que o distancia dessa emoção que é o viés facilitador. Então, Joana de Ângeles vem colocando para nós aqui que o medo, ele é mais fácil ser erradicado e eliminado quando cultivamos o amor. E como nós temos dificuldade em amar a nós mesmos, amar o próximo, amar a vida, amar a existência, nós podemos iniciar esse processo de aprendizagem trabalhando na ajuda ao próximo. Porque toda vez que nós trabalhamos dentro dos princípios da fraternidade e da solidariedade, é um expoente de amor. Porque nós só fazemos isso em função daquele amor que nós trazemos conosco. Ainda que seja um amor parco, ainda que seja um amor deficiente, ainda que seja um amor insuficiente, mas é um embrião de amor. E quando nós estamos dispostos a empreender os nossos esforços e depositar uma vontade de trabalhar a solidariedade, a caridade, automaticamente nós estamos nos permitindo expulsar de nós todas as formas de medo, né? Então, aqui já começa, segundo Joana de Ângeles, a proporcionar em nós um viés facilitador para que possamos eliminar o medo. Através de quê? De trabalhos ocupacionais, através de ajudas fraternas, de ajudas solidárias. E isso, nós temos aí, né, uma quantidade enorme de instituições, de pessoas que podem e devem receber esses trabalhos. E ao fazermos isso, nós estamos trabalhando uma terapia em nós, nós estamos proporcionando em nós esse cultivo do amor ao próximo,
que vai fazer, seja aqui, pode estar com vontade, vai fazer com que nós possamos desenvolver de uma forma sólida, de uma forma tranquila e serena, o cultivo do amor. Né? Por isso que ela afirma, assim em forma de ajuda, ou seja, ela propõe uma forma de nos ajudar a libertar do medo. Através de quê? Através de trabalhos solidários, através de trabalhos caritativos, onde esse medo ele começa a se desmoronar, ele vai desmascarar, ou seja, nós vamos criar um artifício para que esse medo fique à distância de nós, para que a gente possa, dessa forma, desenvolver o potencial que existe em cada um de nós. Mantendo-se o sentimento de amor vivo, fecundo o trabalho para o próximo, torna-se fácil converter a desilusão em nova esperança e o insucesso em experiência positiva para o espírito. Então, toda vez que nós estamos dispostos a trabalhar em prol do outro, em benefício do outro, muito mais estamos fazendo para nós do que para o outro. Isso é indiscutível. Se existe uma proposta para que a gente possa reverter ao nosso favor a nossa saúde física, psíquica, é através da ajuda. E qualquer ajuda é bem-vinda. E nós não precisamos esperar aposentar, não precisamos esperar ficar mais adultos. O trabalho existe a todo momento para aqueles que estão dispostos a ajudar o próximo. E quando nós o fazemos para nós. Né? Então, esse trabalho que nós fazemos com sentimento, fazemos com fervor, vai reverter para nós em bônus. É isso que nós temos que pensar. É isso que nós temos que ter em mente para que a gente possa criar mecanismos de ajuda ao próximo. Quando Jesus sempre nos afirmou, fazemos a caridade, né? Sermos solidários, o que ele buscava transmitir para nós é exatamente essas situações que hoje, através da ciência, ela nos leva, nos reporta isso. Porque nós podemos perceber, toda vez que nós praticamos qualquer tipo de bem, qualquer tipo de ajuda ao próximo, e isso é um sentimento vivo em nós, nós sentimos uma satisfação enorme, nós sentimos uma alegria imensa no nosso coração. Por que isso acontece? Porque nesse momento em que nós praticamos isso, o nosso pensamento instrui ao nosso cérebro para que se fabrique serotonina, neuroadrenalina, que são substâncias que faz bem para a gente, para o nosso organismo. Então torna-se uma coisa química, é um efeito físico-químico, através do pensamento. E é o pensamento que impulsiona isso. Da mesma forma, quando nós sentimos raiva, ódio, rancor, o que é fabricado é exatamente outras substâncias nocivas, cortisol, né, adrenalina, que vão fazer com que os nossos órgãos se sucumbam diante desses venenos. Então, tudo que existe em nós, todas a nossa potencialidade, todas as nossas faculdades, nós ainda temos dificuldades de entender isso. Nós não sabemos como que funciona essa máquina, que é o corpo humano. Nós não sabemos como funciona a nossa mente. Nós não sabemos como funciona o nosso pensamento. Tudo isso está em estudo.
Alguns experimentos hoje são feitos nas grandes universidades em todo o mundo. E que no Brasil, algumas universidades já abraçaram essas causas, estão fazendo também. Para que a gente possa nos conhecer um pouco mais. Porque nós não conhecemos nada de nós. E como nós vamos trabalhar a nossa essência se nós não nos conhecermos? Será que o que eu estou fazendo é certo ou errado? Muitas vezes, só vamos saber no final. Então, a proposta é exatamente essa. É dar elementos, dar condições para que nós possamos aprender, entender todo esse mecanismo e aplicá-lo na prática do nosso dia a dia. Esta é a proposta divina. Esta é a proposta de Jesus, quando ele tornou-se nosso mestre, nosso guia. E não é à toa que Allan Kardec, através da espiritualidade maior, condicionou um dos pilares da doutrina espírita, a ciência. Porque ele sabia que, como ciência, ela não iria ficar estagnada. Como ciência, ela iria avançar todos os dias, todas as horas, todos os minutos, que é um dos pilares da doutrina espírita. Como filosofia, ela ia dar o suporte que a doutrina precisa. E como religião, é indiscutível que todos esses projetos é para nos conduzir a Deus. E nós, como seus filhos, temos o dever e a obrigação de procurarmos nos conhecer um pouco mais. Deus nos conhece, mas nós não nos conhecemos. Tanto é assim, quantos atos, quantos procedimentos, quantas atitudes que tomamos e depois assustamos. Puxa vida, como que eu pude fazer isso? Né? Então são comportamentos assim que, ao ser analisados, dão conta o quanto que nós somos emoção. Nós somos emoção. E como nós vamos controlar essa emoção? Como ter o equilíbrio dessa emoção para que possa trazer para nós as condições necessárias para que a gente possa ter uma vida saudável, uma vida feliz. Sempre que voltem os medos, que eles retornarão várias vezes, o que é, até certo ponto, normal e útil, para que possamos temperar e fortalecer a nossa vontade, com poder de decisão e sabedoria mais elevados numa sua instituição. Então, nós somos imperfeitos. Nenhum de nós aqui é perfeito. Quando alguns de nós se propõem a ser perfeito, com certeza existe um desequilíbrio psíquico nele. Porque nenhum de nós é perfeito. Ainda não temos essa capacidade da perfeição. Por isso, nós não temos como realizar em nós essa perfeição que só encontramos em Deus. Mas podemos buscar, sim, essa perfeição. Ainda como uma criança que aprende a caminhar caindo, levantando. É essa a proposta aqui. Ao erradicar o medo, nós vamos muitas vezes continuar sentindo esses medos, que não é de tudo ruim, porque toda vez que nós sentimos o medo, dessa vez com a intensidade menor, porque já aprendemos a domar e a dominar o medo, ele vai cada vez mais nos fortalecendo. Vai sedimentando em nós uma confiança maior para que possamos enfrentá-lo com maior facilidade. Quando a gente se sente que
nós estamos seguros e acreditamos que agora nós já podemos sustentar por nós mesmos, e isso é um embasamento com base no orgulho, na vaidade. Quando nós recebemos uma queda, o tombo é muito maior. Por isso que nós temos que nos conhecer e ver até onde o orgulho é significativo para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Até onde eu estou apto e pronto para enfrentar esses embates, sem que isso me derrube. Quando a gente tem essa percepção e traz conosco a humildade, nós vamos levantar tantas e quantas vezes for necessário para que possamos dominar o medo. Sem nenhuma frustração, sem nenhum sentimento de culpa ou remorso. Por quê? Sabemos que nós estamos aqui para aprender. Nós somos aprendizes. E como aprendizes, nós podemos sim errar. Nós podemos errar. Quando se fala que errar é humano, realmente o é. O que nós não devemos é persistir nos erros. Mas o erro em si, quando compreendido, entendido, e quando nós procuramos refazer, nós estamos, na verdade, nos fortalecendo, nos tornando cada vez com um potencial maior para enfrentar situações mais graves na frente, né? E aí, com o poder de decisão e sabedoria mais elevada, rumo à sua extinção. Ou seja, nós temos que ter paciência, nós temos que ter condições de entender e compreender que como essa infinidade e essa variedade de medos se instalou em nós por várias existências, por várias situações, nós não vamos eliminar esses medos de uma hora para a outra. Não há como fazermos isso, porque nós não temos ainda a capacidade para estipar isso de nós. Então, diante desse quadro, só nos resta uma coisa: com serenidade e calma, cada um de per si, cada um fazendo uma introspecção, verificando qual é o meu potencial, como que eu posso fazer esse planejamento, a despeito de A, B ou C. Eu tenho o meu, eu tenho a minha capacidade, eu vou saber como vou fazer para que eu possa vencer essas dificuldades, sem me espelhar em quer que seja. Porque, como nós somos espíritos individualizados e cada um de nós tem o seu potencial, nós não temos como avaliar ninguém, e muito menos julgar. Por isso que Jesus já falava. Então, essa avaliação, para nós, não vai nos ajudar em nada, absolutamente em nada. Mas nós podemos nos avaliar sim. Mas para isso é preciso que a gente se conheça. E como nós vamos nos conhecer? É exatamente fazer isso que nós estamos fazendo, que não deixa de ser um dos caminhos para o autoconhecimento, é buscar a instrução. E como aqui nós estamos procurando nos instruir em relação à alma, ao espírito, nada melhor do que uma casa espírita para que estudemos as faculdades e as potencialidades da alma, né? Porque a alma e o espírito é uma coisa só. A única diferença está que a alma está no corpo encarnado. Então, dentro de uma casa espírita, nós vamos ter condições de estudar isso com mais facilidade. Hoje, nós temos dentro da área acadêmica a psicologia transpessoal, que teve início através de Abraham Maslow, mas é ainda um misto da psicologia
acadêmico tradicional e a psicologia de Joana de Ângeles. Ela está caminhando para a psicologia de Joana de Ângeles. Ora, se nós temos hoje essa condição, esse material que nos foi fornecido através de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, para que nós pudéssemos estudar e desenvolver e trabalhar isso dentro das casas espíritas, para trazer para os nossos irmãos, aqueles que necessitam, uma compreensão e um entendimento maior a respeito da alma, por que não fazer? Nós não dissemos que no início Allan Kardec já afirmava que a doutrina espírita é também ciência? E como ciência, a psicologia está dentro da ciência. E por que não a psicologia espírita, que trabalha exatamente os fenômenos da alma, o potencial, as faculdades da alma, né? Psique quer dizer alma, logia, estudo, é o estudo da alma, é o que nós estamos propondo a fazer. Evidentemente que nós não temos como aprofundar como seria o ideal. O que nós buscamos nos nossos estudos aqui é apenas dar um flash, é dar apenas uma pequena chama para que cada um de nós possa depois procurar estudar em profundidade. Essa é a proposta do NAI, né? Do Núcleo de Atividade Espírita do Lar de Maria. Como vimos, a escolha é individual. Repito, a escolha é de cada um. Podemos ficar com medo ou com amor. Já que os dois não convivem no mesmo espaço emocional, nós vamos ter que optar por um. Né? Nós vamos ter que optar por um. Espero que a gente opte por ficar com amor. Chega de medo. Passamos a nossa existência inteira sentindo medo. Medo, muitas vezes, de coisas que a gente nem sabe exatamente o que é. Eu estou sentindo medo, normalmente que eu não sei, estou sentindo medo. Né? É um medo enraizado em nós. É um medo que nós trazemos conosco desde quando nós estávamos lá na caverna. Desde quando nós iniciamos o nosso desenvolvimento e crescimento. Por quê? Quando Deus nos fez ser inteligente, racional, e nos deu a condição da razão, a partir daí nós começamos a desenvolver através do livre-arbítrio. E como nós afirmamos no início, em função da nossa imperfeição, nós erramos muito e continuamos a errar. Não que o erro não possa servir como base, como alicerce para o nosso crescimento. Ele serve. Desde que a gente dê a ele a conotação certa. Né? Agora, o que nós não podemos é, por medo de errar, ficarmos omissos. O erro vai constituir para nós, muitas vezes, o alicerce que precisamos. Entre ficar com medo e não fazer nada, e ficar e errar, 1000 vezes preferível errar. Porque o medo, ele nos acovarda e faz com que a gente não cresça, não evolua. O medo vai estancar a nossa existência. Então, quando Joana de Ângeles propõe isso, ela, evidentemente, ela sabe perfeitamente que não há como conviver com dois senhores, atendendo a dois senhores. Né? Então, ou nós atendemos o medo, ou atendemos o amor. E é uma opção individual. Cada um de nós
Em algum momento da nossa existência, nós vamos ter que decidir o que eu quero para a minha existência, o que eu quero para a minha vida. Eu quero permanecer com medo de tudo e de todos, ou aplicar o amor em tudo que eu faço. Essa opção, sabemos que, teoricamente, todos nós já optamos, escolhemos pelo amor. Sem dúvida alguma. Se fizéssemos uma enquete, todos nós íamos falar que íamos preferir trabalhar com amor. E essa é uma razão, uma lógica natural. Tem hora que o medo tem hora que dá um aviso também, que a gente tem que respeitar, não? Isso nós já trabalhamos, inclusive isso aqui, quando nós falamos que o medo... Às vezes o medo tem hora que tem que respeitar ele. Não, é isso que nós trabalhamos isso aqui já. Você se recorda? O freio. Quando nós trabalhamos com um freio, né? Mas quando nós... Sim, mas aqui não estamos falando desse medo que é racional, que esse medo deve existir para que a gente possa valorizar também a nossa existência e as coisas que estão conosco. Nós estamos falando do medo doentio, do medo que só traz prejuízo para nós. Porque, vamos supor, se acontece alguma coisa ali, eu sei que é de grande risco, eu vou ter medo, é óbvio. Né? Eu vou ter medo. E esse medo vai fazer com que eu me acautele. Mas mesmo tem hora que não dá um sentimento da gente antes de saber o que dá ali na frente. Nós ainda temos a intuição, e pela intuição pode nos proporcionar medo. Então, mas veio do bem. Sim, esse podemos até chamar um medo para o bem. Pode ter essa intuição, não. Sim, mas não é esse medo que nós estamos trabalhando aqui. É o medo doentio. É aquele medo que está enraizado em nós, do qual nós temos que eliminar. Né? Às vezes, quantas vezes a pessoa adquire um medo sem saber exatamente? Por exemplo, a síndrome do pânico. O que é a síndrome do pânico? Não mais do que o medo. Né? E hoje está sendo muito comum, hein? É um medo que aniquila mesmo. Totalmente. Né? E aparentemente não tem justificativa. Porque o indivíduo sente esse medo num lugar onde, aparentemente, ele tem toda a segurança e ainda assim bate aquele medo nele enorme. Né? E esse indivíduo, quando ele está sob o efeito do medo, todo o seu cérebro está trabalhando em função desse medo. Então existe um desgaste orgânico, físico, mental e espiritual enorme. Então, essa colocação, Lenin, que você fez aí foi muito boa, exatamente nesse sentido, para que a gente possa diferenciar aquele medo cotidiano normal do ser humano e aquele medo doentio. Né? Então, é esse medo doentio que nós temos que eliminar. E como fazemos? Com amor. Né? Nossa sociedade está tão doente, né? Com esse medo. E Né? cada vez mais. Né? Nós temos medo de sair, nós temos medo de transitar em determinadas horas da noite, nós temos medo do escuro, de não saber o que vai acontecer. Então, cada vez mais nós estamos ficando neuróticos. Por medos dos quais, muitas vezes, nós mesmos que cultivamos, em razão, às vezes, até da criação. Porque nós fomos educados para sentirmos medo. A educação, aos anos atrás, era em grande parte pelo medo. Medo de apanhar, medo de ficar de castigo, né? Medo da bola sem cabeça, medo disso, medo daquilo. Então era um medo que fazia com que nós ficássemos quietos, ficássemos, né, encolhidos. Então era uma coação que nós tínhamos.
E hoje tem outros medos. Só que esses medos nós sempre tivemos, mesmo de vidas passadas. Nós tínhamos medos de largar as grutas, as cavernas que nós vivíamos, com medo de encontrar os dinossauros, de encontrar as feras da vida. Nós tínhamos medos. Então, esse medo é lá dessa época. Não é de agora, não. E ele veio acumulando, veio acumulando, veio acumulando. Então, só que para o nosso cérebro, não existe muita diferença entre aquele indivíduo que tinha o medo do dinossauro e hoje o indivíduo que tem o medo, não sabe do que, né? A exemplo do síndrome do pânico, mas os efeitos nocivos e negativos para o seu psiquismo e para o seu corpo físico é o mesmo. Não há uma distinção desse medo, né? Só que naquela época, esses seres lá, não tinha como erradicar o medo. Hoje nós estamos numa posição privilegiada, porque nós sabemos que hoje podemos sim tentar erradicar esse medo. E hoje a ciência está aí, com todos os seus instrumentos, com toda a sua condição, que vai nos proporcionar essa opção. Antes nós não tínhamos opção, mas hoje nós temos. É duro erradicar esses vícios que nós adquirimos ao longo desses anos todos de existências passadas? Lógico que é. Mas em nenhum momento nós estamos falando que as coisas são fáceis. Nós estamos afirmando que é possível, desde que nós entendamos o que está acontecendo, nós percebemos o que deve ser feito e quais as ferramentas que devemos empregar para podermos aliviar esses medos. Então, a proposta de hoje, os tempos atuais, é exatamente isso: tentar fazer com que nós nos habituemos a ter comportamentos diferenciados para que a gente possa crescer e evoluir. Se hoje nós temos essa opção, por que não utilizar? Qualquer comentário, fica à vontade, tá, gente? Aqui, como nós sempre falamos, como não é palestra, é estudo, né? O Lar de Maria optou pelos estudos. Através desses estudos, nos permite interagir, discutir, conversar, colocar seu ponto de vista com muito mais facilidade do que uma palestra. Não que as palestras não sejam boas, são excelentes, mas a nossa proposta de levar conhecimento foram através dos estudos. Muito pior é não tentar. Não saber com segurança a respeito de si mesmo, né? Não ter essa confiança, preferindo a dúvida mesquinha e covarde a enfrentar os desafios da busca. Ora, nós estamos atravessando um momento crítico, tanto no aspecto social, político, econômico, e psíquico e espiritual. Então não dá mais para que a gente finja que nada está acontecendo. Não dá mais para que a gente fique aguardando que os outros venham fazer aquilo que compete a nós fazermos. E hoje nós já estamos maduros o suficientes para tomarmos essa decisão e ao mesmo tempo somos crianças ainda para a aprendizagem. Mas, se nós deixarmos o orgulho e a vaidade de lado, nós podemos caminhar sim, com humildade, mas com segurança. E isso nós o fazemos à medida que nós vamos percebendo que nós podemos tornar cada dia pessoas melhores. Para que a gente possa tornarmos pessoas melhores, pessoas mais felizes, nós temos que proporcionar a nós equilíbrios que precisamos.
Evidentemente, nós temos que atender algumas bases para que possamos atingir essa perfeição relativa. Nós sabemos que a natureza não dá saltos. E não adianta cobrar de nós mesmos resultados positivos imediatos. Nós temos que ter a capacidade de entender e compreender que cada um de nós, pela individualização, temos um potencial sim, mas um potencial limitado. E essa limitação, nós temos que trabalhar a nosso favor, para que a gente possa começar a estabelecer metas de crescimento e desenvolvimento dentro daquilo que eu posso fazer. Né? Se eu sou uma pessoa que eu não me ajusto muito bem, se eu sou uma pessoa que eu não me afino muito bem com determinadas coisas, eu vou começar a trabalhar isso. Se eu tenho alguns vícios materiais ou morais, eu vou começar a trabalhar isso em mim. O importante é que eu comece. O importante é que eu inicie. Ainda, como afirma Joana de Ângeles, que eu venha tropeçar e cair, isso não vai me desanimar. Porque eu sei perfeitamente, de antemão, que isso poderia acontecer comigo, como qualquer um de vocês, em razão de nós estarmos aqui como aprendizes. Mas temos que tentar, temos que buscar. É essa oportunidade que nos é dada. Porque eu pergunto, quanto tempo ainda nós vamos permanecer como encarnados? Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós tem a capacidade de ter essa resposta. Mas podemos dar resposta para nós mesmos, que não importa quanto tempo vamos ficar aqui no corpo físico. O importante é que eu me disponha a começar a trabalhar em prol de mim mesmo. Porque à medida que eu vou trabalhando em meu benefício, automaticamente isso vai refletir de forma positiva nas pessoas que estão ao meu lado, a começar na minha própria família. Toda vez que nós mudamos a nossa forma de pensar e de agir para melhor, isso reflete na nossa família, direto e indiretamente. E as pessoas percebem isso. E o fazemos não com o intuito de falar, fulano agora ficou bonzinho, fulano agora está assim. Não. Nós não temos que ter essa preocupação nessa vaidade. O que nós temos que ter é a preocupação de que nós estamos avançando, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. É esta a preocupação. Nós temos compromisso conosco mesmo, né? Para que a gente possa assumir e cumprir aquilo que nós já o fizemos lá no plano espiritual antes de reencarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório. Será que nós estamos cumprindo boa parte daquilo que nós programamos? Será que nós estamos atendendo às nossas necessidades como espírito, como alma que estamos no momento? Então são essas indagações que fazemos não para nos nutrir do sentimento de culpa, mas apenas para nos alertar, para ver se realmente, dentro desse questionamento íntimo, interior, eu estou dando aquilo que eu posso dar. Eu estou fazendo dentro das minhas possibilidades. Então são essas indagações muito importantes para que a gente possa caminhar e avançar. Ninguém
é exceção no mundo. Todos nós somos iguais, né? O medo é real. Isso é natural. Todos nós sentimos medo. Não adianta. O indivíduo que não sente medo é um indivíduo que tem algum problema psíquico. Frio, calculista, são indivíduos que têm problemas psíquicos. Nós não estamos tratando aqui desses indivíduos. Nós estamos tratando das pessoas que têm um comportamento normal, mediano para a sociedade, né? E dentro desse quadro, nós temos um medo, e esse medo é real. Convivemos todos com essas experiências semelhantes, que fazem parte do programa de elevação individual. Então, o fato de ter medo não vai denegrir quem quer que seja, não vai rebaixar esse ser. Por quê? Todos nós estamos no mesmo patamar. Todos nós estamos na mesma situação. E todos nós vamos passar por esse processo de crescimento e desenvolvimento, superando os medos, conquistando resultados positivos em nossos empreendimentos, para que a gente possa vencer e chegar onde queremos. Todos aqueles que tinham como propósito, como foco, atingir a uma meta de sucesso na sua existência e o conseguiram, não é porque eles não tiveram medo. O medo é real. O medo faz parte do nosso contexto. Então, por que eles venceram? Porque eles tentaram, não se acovardaram, acreditaram, tiveram foco e atingiram o objetivo. Esses são os vencedores. Para qualquer coisa que façamos. É isso que nos motiva. É isso que nos faz caminhar e desenvolver. Essa vontade, esse querer, que muitos podem querer chamar de fé. E que nos falta. Toda vez que nós temos um propósito sério, firme, bem definido, a gente consegue. Tudo conspira a nosso favor. Não tenha dúvida disso. Pode ver na história, pode olhar o currículo dessas pessoas que venceram, que tiveram sucesso no campo material, espiritual, religioso. Não importa. Eles tiveram com eles, desde o princípio, aquela vontade inata de conseguir. Pergunte a eles se em algum momento eles sentiram medo. Eles vão dizer sim, sentimos muitas vezes medo, mas não foi o suficiente para impedir o meu crescimento, o meu desenvolvimento, o meu caminhar. E por que nós não podemos fazer a mesma coisa? O que nos impede de fazer essa caminhada com esse propósito? Chama-se medo. Medo de fracassar. Medo de sair da nossa zona de conforto. Medo do novo. Medo de transitar por aquilo que a gente não conhece. Medo, medo, medo. Quando nós trabalhamos isso, quando nós queremos fazer com que esse medo seja extirpado de nós, nós colocamos no lugar do medo o amor. Porque o amor também é fé. Por que o amor é fé? Porque o amor, em última palavra, é Deus. É Deus conosco. É Deus em nossos corações. Então, se nós temos amor, se nós temos fé, se nós temos Deus, o que vai dar errado? Tem medo de quê? Da nossa sombra? Da nossa insegurança?
Por isso não dá para conviver com medo e com amor. E a gente consegue vencer essas batalhas, onde muitos fracassam exatamente por não perceber que nós podemos superar isso. O medo da morte, por exemplo, que em muitos indivíduos se transformam em infelicidade, não ocorre com os muitos daqueles que encontram-se em fases terminais, que estão diante da certeza do desprendimento carnal. Quantas vezes deixamos de viver por medo de morrer? Quantas vezes deixamos de encarar as coisas com confiança pelo medo? E ainda em relação à morte, quantos aqueles que estão na fase terminal, e a gente olha para eles e a gente vê nos olhos tanta confiança, tanta lucidez, tanta certeza, que não tem medo da morte. Porque a morte é inevitável para todos nós, indistintamente. O que nós não podemos é morrer de medo. Isso nós não podemos nem devemos. Agora, a morte em si é uma contingência do nosso crescimento e do nosso desenvolvimento. Enquanto nós estivermos preocupados com medo de morrer, nós não vamos viver. Então, quando a gente faz essas análises, a gente vê que o que nos falta é realmente essa fé. Porque à medida que a gente tem a fé, acredita que nós somos filhos de Deus e que Deus está aí para nos dar o melhor, como sempre deu, nós vamos vencer, nós vamos ser felizes, nós vamos viver como precisamos viver, crescendo, evoluindo sempre, enchendo de esperança, enchendo de trabalho útil, sendo útil para nós e para os outros. Porque esse medo também muitas vezes impede de sermos úteis. E nós temos que aprendermos a sermos úteis, para que a gente possa então demonstrar àquelas pessoas que precisam o quanto que nós, quando estamos revestidos desse amor, somos pessoas melhores. Melhores não para os outros, mas para nós mesmos. Mesmo no caso de morte, quem poderá avaliar quando irá suceder a morte deste ou daquele indivíduo? Nenhum de nós. Crianças e jovens saudáveis, de um para outro momento, são cometidos de enfermidades virulentas rápidas, que lhes ceifam a vida, enquanto pacientes em deploráveis estados de orgânicos sobreviver, acabam falecendo. Quantas crianças aí, saudáveis e tudo mais, vão passear, a exemplo, agora recente, que comoveu todo o país, o caso daquela avó, daquela neta, Quem poderia imaginar, Nós somos assim mesmo. Então, se nós criamos a doença do medo, e em relação à morte em si, repito, a gente não vive. E nós temos medos de tudo e de todos. E só vamos deixá-lo quando nós tivermos a certeza de que nós podemos superar isso. De que nós não estamos sozinhos. De que nós temos amparo e proteção. De que nós temos o anjo da guarda do nosso lado. Acreditar nisso. Acreditando nisso, nós não vamos ter tempo para especular medo. Nós vamos ter pouco tempo
para tanta coisa que a gente vai fazer. E não adianta nós utilizarmos como desculpa a nossa idade cronológica. Ah, eu sou pequeno demais, ainda sou jovem, ou sou velho demais. Não existe esse tempo. O que existe em nós é apenas uma coisa, que chama-se determinação. E quando nós estamos determinados a viver e a viver bem, ninguém nos segura. Por isso é importante, é interessante, o autoconhecimento para que possamos avaliar o nosso potencial, do que nós somos capazes, avaliar as nossas emoções, avaliar os nossos sentimentos, avaliar em que nós podemos melhorar, o que nós podemos eliminar de nós, a preguiça, o egoísmo, o rancor, o ódio, a vaidade, o orgulho, tantas coisas que podemos eliminar de nós. E podemos valorizar tantas outras coisas. O amor, a caridade, solidariedade, a felicidade. Enfim, é uma questão, é uma opção que só podemos fazê-lo sozinhos, né? Não temos como pedir que alguém faça essa opção por nós. O máximo que podemos é, em algum momento, termos ajuda de pessoas para nos orientar, para nos falar, porque isso faz parte da solidariedade e da caridade, porque a caridade não é só dar bens materiais. Caridade, muitas vezes, é uma palavra, é um sorriso, é um abraço, é um olhar. Isso. Como também a caridade não se faz só nesse plano. Essa caridade também se faz no plano espiritual, através dos médiuns, através das orações, através das preces. Então a gente percebe que para fazer o bem, para termos essa terapia ocupacional, vai depender de nós. Vai depender da nossa vontade inata de querer fazer. E isso podemos sim fazer, independente da idade, independente da nossa condição financeira, independente da religião que nós tenhamos. Ademais, o que dizer a respeito das mortes por acidentes de todo tipo? Como aqueles que acontecem com veículos de diferente porte, da natureza, os de balas perdidas, os de quedas fatais. Tudo isso só serve para demonstrar a nossa fragilidade como ser na carne. Só serve para demonstrar a imprevisibilidade de quando isso vai acontecer. E o pior, que muitas vezes, pela ignorância, procuramos lugares e pessoas que também em desequilíbrio nos informam: se você não fizer isso e tudo mais, você pode morrer dentro de tanto tempo. Se você não fizer isso, vai te acontecer isso. Se você não... Tudo isso é balela. Sabe quando é que essas pessoas acertam? Elas acertam quando nós nos deixamos convencer e acreditar nisso. Qualquer um de nós aqui, espero que não faça essa experiência,
qualquer um de nós aqui, se for uma cartomante, qualquer outra pessoa, e ela fala assim, olha, você tem 3 meses de vida, não mais do que isso. Se você sair de lá convicto que você tem 3 meses de vida, você não chega no 4º mês. Não chega no terceiro. Morre. Porque ela falou, porque ela acertou? Não. Porque nós acreditamos. Quando nós acreditamos naquilo, todo o nosso organismo trabalha em função daquilo. Ou trabalha para o bem, ou trabalha para o mal. E aí, o nosso pensamento que vai ser o fator determinante disso. Nós somos induzidos a acreditar, e aí vai acontecer mesmo, pela força da mente. Por isso que é fundamental o estudo. Por isso é fundamental a instrução, para que isso não aconteça, para que possamos nos livrar desses falsos profetas, dessas falsas afirmações, e nos libertamos disso, dessa ignorância, desses grilhões, através da instrução, através do estudo, através do conhecimento. Não é à toa que o Espírito da Verdade nos afirmou: amai-vos e instruí-vos, para que nos pudesse libertar em definitivo da ignorância. A ignorância mata. A ignorância impede de crescermos e desenvolvermos. A ignorância é trevas. Meu Deus, Antenor, isso acontece nas menores coisas, né? Começa lá, um pouquinho, vai crescendo, chega um ponto. Sem dúvida alguma. Né? Se nós acreditarmos que estamos com a doença X, de tanto insistirmos e mandar comando para o nosso cérebro que nós estamos com essa doença, nós vamos adquirir essa doença. Não tenha dúvida disso. Isso é ciência. Isso está comprovado. Tem várias pesquisas nesse sentido. Não é a religião que fala. O que fala, o que demonstra, o que prova é a ciência. Nós temos várias pesquisas nessa natureza. Por isso nós temos que começar a aprender a nos conhecer. A força do nosso pensamento, a força da nossa mente, as nossas faculdades, as nossas limitações.